Uma boa noite a todos, na paz de Jesus, dando sequência aos nossos estudos teológicos do nosso curso de Teologia do Instituto Bíblico Brasil para Cristo, da extensão de Dourados, hoje sobre a pessoa de Cristo e a sua unidade, a unidade como humano e como divino. A importância dessa questão a ser estudado, ela se dá exatamente porque se Jesus era plenamente divino e plenamente humano, como definido pelos dois concílios, o concílio de Nicéia em 325 e o concílio de Constantinopla em 381, como explicar a coexistência de duas naturezas com atributos contraditórios em uma só pessoa, ou na pessoa de Cristo? Essa difícil questão agitou a teologia cristológica no início da Idade Média. E a transposição entre o abismo moral e o espiritual entre Deus e os homens depende muito dessa unidade entre a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo. Essa diferença, essa longitude entre os dois seres, né? Entre os dois pensamentos, as duas pessoas de Cristo numa só unidade. Embora existam indicações da pluralidade de Deus no Velho Testamento, como podemos perceber em Gênesis 1:27, 3:22, 11:7, Jesus sempre se referiu a si mesmo no singular, ou referia-se à unidade entre ele e o Pai, conforme em João 17:21 e 22. Nesse sentido, nós vamos entender os desvios históricos dessas interpretações da dualidade ou dessa unidade das duas pessoas de Cristo. O nestorianismo, que é Nestório, o patriarca de Constantinopla, havia duas pessoas distintas em Cristo. O nestorianismo defendia essas duas pessoas distintas em Cristo, tanto o divino quanto a humana. Uma heresia condenada no concílio de Éfeso, em 431. O eutiquianismo, também vem de Eutíquio, abade de Constantinopla, em 450, onde ele defendia as duas naturezas, tanto a divina quanto a humana, se fundiam em uma só. Ele não era nem divino e nem humano. Essa heresia também foi condenada pelo concílio de Calcedônia, em 451. O adocionismo. Deus adotou Jesus como seu filho em algum momento da sua vida terrena. Talvez, segundo o adocionismo, no batismo ou na ressurreição, em que Deus adotou Jesus Cristo. Trata-se de mais de um homem tornando-se Deus do que Deus se tornando homem. Aí nós temos a doutrina de quinosis, que vem do grego quino, que é de se esvaziar. Jesus e essa tendência, ela baseia-se em Filipenses 2, de 6 a 8, e postula que Jesus se esvaziou da forma de Deus. Para entender isso, ele se esvaziou retendo os atributos éticos da sua divindade. Ele retém os atributos éticos da sua divindade, mas ele se esvazia para poder entender, sentir e viver. O amor, a misericórdia, etc. Mas abrindo mão dos atributos infinitos, que é a onipotência e a onipresença, e assumindo a qualidade humana. Abrindo mão completamente da sua natureza e autoconsciência divina. Os atributos divinos foram essencialmente reduzidos para se acomodar a um modo humano de existência e expressão.
alteração de gênero, relativizando seus atributos infinitos enquanto estava sobre a terra, alteração de grau. Então, esse esvaziamento da doutrina de quinoses, que vem do grego kino, que é de se esvaziar no sentido de sentir, de assumir a qualidade humana. O significado desse autoesvaziamento nós vamos entender da seguinte forma. A encarnação foi mais uma aquisição de atributo humano que uma desistência dos seus atributos divinos. E nesse sentido, a palavra usurpação, usada em Filipenses 2,6, arpagnos, pode ser traduzido de duas maneiras. A primeira é algo que se possui e que se deve ser mantido a todo custo. Ou algo que se não possui e que se deve ser conseguido a todo custo. É esse o sentido da palavra usurpação, do significado do esvaziamento de Cristo para assumir a posição tanto de divino quanto de humano. Em vista dessas possibilidades, há três interpretações possíveis para Filipenses 2, 6 e 8. A primeira seria de que Cristo existia na forma e glória de Deus e possuía status de igualdade com Deus, mas não considerou essa igualdade com Deus como algo a ser retido. Então ele se esvazia desse poder de igualdade e se torna e toma a forma de um servo, mas que tem a mesma essência e o mesmo status funcional. De outra forma, Cristo existia na forma da glória de Deus, mas não possuía igualmente status com Deus. Porém, não considerou igualdade com Deus como algo a ser obtido a todo custo. Mesma essência, porém diferente status funcional. A ênfase do texto não está sobre do que Jesus se esvaziou, mas como se esvaziou, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo, ele se esvazia. Cristo não possuía nenhum status de igualdade com Deus, mas, ao contrário de Adão, não perseguiu a possibilidade de ser igual a Deus, como podemos perceber em Gênesis 3:5. Ou ainda, o esvaziamento não se refere à forma, o morphe divino, que é a própria natureza e essência de Deus, mas a igualdade com Deus quando Cristo tornou-se funcionalmente subordinado ao Pai durante a sua vida terrena. A estrutura gramatical de Filipenses 2, 6 a 7 relaciona a expressão forma de servo com a expressão igual a Deus e não com a expressão forma de Deus. Entende? Então é nesse sentido que se dá as possibilidades, essas três possibilidades de interpretação de Filipenses 2, de 6 a 8, nas explicações teológicas do esvaziamento de Cristo, para a formação da sua unidade divina e humana. Os princípios básicos da doutrina da união hipostática. A presença da natureza divina e humana em Jesus é tratada pela teologia como união hipostática e é explicitamente revelada em João 1,14, Romanos 1, 2 a 5, Filipenses 2, 6 a 11, 1 Timóteo 3, 16, Hebreus 2, 14 e 1 João de capítulo 1, versículo 1 a 3. Então, essa
doutrina tratada pela teologia como união hipostática da natureza divina e humana do homem. Após a ressurreição, a união hipostática, divina e humana, de Cristo permanece para sempre, como previsto em Mateus 26:64, João 3:13 e Atos 7:56. A união das duas naturezas significa que elas não atuaram independentemente. Jesus não exerceu sua divindade em certas ocasiões e não exerceu sua humanidade em outras ocasiões. Os atributos divinos de Jesus estavam funcionalmente limitados pela sua humanidade, mas não reduzido na sua essência. Ele ainda tinha poder para ser onisciente, onipresente e etc. de todos os outros atributos divinos. Uma limitação circunstancial no exercício do seu poder e de suas capacidades. Ele não usa, ou o não uso voluntário, pelo seu querer. A concepção da humanidade atribuída a Jesus é feita erroneamente com base na humanidade corrompida pelo pecado. Mas a humanidade de Jesus existia na forma mais plena e imaculada. A iniciativa da encarnação veio de Deus e não do homem. Nosso problema é compreender a encarnação. Deve-se ao fato de que, na realidade, estamos nos perguntando como um ser humano pode se tornar Deus, quando, na verdade, não é impossível para Deus se tornar um homem. A declaração de fé do Concílio de Calcedônia, em 451, sobre a unidade da pessoa de Cristo, deixa isso bem claro. Um só, e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, indivisíveis e inseparável. A distinção de natureza de modo algum é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada pessoa e natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa. E subsistência, não dividindo ou separando em duas pessoas, mas um só, e mesmo Filho unigênito, Deus, Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam. E o mesmo Jesus Cristo nos ensinou o credo dos pais, nos transmitiu, do qual podemos ter essa definição com a declaração de fé do Concílio de Calcedônia, sobre essa unidade da divindade e da humanidade de Cristo, do esvaziamento e da utilização voluntária e da submissão do Deus Pai, da submissão do Deus Filho ao Deus Pai. Nesse sentido, é que devemos entender a pessoa de Cristo, tanto na sua pessoa humana e na sua divindade, de que a unidade ela não se difere, e ela não se diferencia, e ela tem os seus princípios básicos exatamente na união hipostática da natureza divina e humana, tratada no sentido da sua essência. Sendo assim, é o que tínhamos para estar passando sobre essa questão da unidade das duas pessoas, tanto a divina quanto a humana de Cristo. Até a próxima aula. Fiquem na paz. Amém. Glória a Deus.